todos. Eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer aos palestrantes que se dispuseram a estar aqui com a gente nessa manhã. Esse é um evento que marca o início da Zeno Gestão Jurídica, é uma nova startup de inovação na área do direito, e nada mais inovador e revolucionário do que a gente ter mulheres incríveis falando sobre inovação jurídica. É uma inovação, realmente uma revolução dentro do cenário do direito. Então, elas vão falar um pouquinho para a gente do conhecimento delas. Já agradeço, Carol, muito obrigada por compartilharem com a gente um pouquinho. Pessoal, no final, elas vão responder todas as perguntas, então se vocês tiverem perguntas, podem ir mandando aí no chat, no final elas vão responder todas. E vamos lá, então, começando pela Carol, Caroline Duarte, ela é graduanda em Gestão da Informação pela Universidade Federal do Paraná e é a head de comunidade na startup Zeno Gestão da Experiência Jurídica. Bom dia, Carol, e fica à vontade. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar aqui a minha tela. Vamos por partes, que o Zoom ainda não me ensina, não sou muito boa. Tá dando para ver? Sim. Perfeito, então. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Data Driven. Vou começar me apresentando para a gente contextualizar um pouco aqui o nosso bate-papo. Então, como a Ana falou, eu sou a Carol, graduando em Gestão da Informação na UFPR, head de comunidade na Zeno, que está promovendo esse evento que é incrível, realmente faz muito sentido a gente trabalhar cada vez mais trazendo mulheres, inovação e agora ainda mais o direito também. Então, é sensacional estar aqui. Como todo mundo viu, a minha formação não é em Direito. O meu curso ele é voltado para a formação de profissionais que conseguem lidar com informações. E isso não necessariamente é programação. Aí você me pergunta, tá, mas qual que é o sentido de você estar aqui? Então, o gestor da informação, ele é qualificado para tratar dados estratégicos, para orientar negócios, fomentar inovações através da tecnologia, e isso baseado em algumas áreas do conhecimento. Então, a gente tem como principais áreas a administração, TI e a ciência da informação. Então, justamente por esse mix todo que eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho dessa inovação, do direito e da tecnologia. Vamos lá. Então, primeira coisa que eu queria trazer para vocês é falar um pouquinho dos conceitos da ciência da informação sobre o que é dado, informação, conhecimento, como que funciona esse bolo, né? Alguns colegas ali da Zeno falaram para mim que no LGPD a gente acaba estudando um pouquinho sobre isso, mas são conceitos que podem ser diferentes, então eu vou trazer aqui para vocês. Então, começando por dados. Dados são um conjunto de coisas descontextualizadas, ou seja, diversas palavras aleatórias, mas que ainda não fazem sentido, e isso é dado, na visão da ciência da informação. E como que a gente faz para esse dado se tornar uma informação? Contextualiza eles. Então, a gente faz conexões entre essas palavras, entre esses dados, para tornar informação. E como que ele passa a ser conhecimento? A partir do momento que ele resolve um problema. Então, a gente tem uma questão, precisa de uma solução, a gente pega as informações e resolve um problema, ele se torna conhecimento. E esses conceitos vão ajudar a gente a conversar um pouco mais sobre o Data Driven. Sobre o Data Driven, então. O que é esse nome diferente, esse negócio diferente? É um modelo de gestão bem diferente dos tradicionais. Por quê? É muito comum a gente conhecer pessoas que tomam decisões em seus negócios através do feeling, do palpite, aquele conhecimento tácito que vem através da vivência no negócio, através da vivência, né? Isso é muito comum desde o mercadinho da esquina e acontecia até mesmo em grandes organizações. E a ideia hoje, o Data Driven vem para mudar essa realidade, né? Então, a gente vai trazer uma base sólida para essa tomada de decisão. E como que é essa base sólida? Informações, dados, análises, né? Para que a gente consiga cada vez mais tomar decisões assertivas. Como que o Data Driven muda essa realidade que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem aí os dados como base para colocar no planejamento estratégico, numa tomada de decisão. E aqui eu trago 2 exemplos bem práticos, né?
de como a gente consegue aplicar isso em vários âmbitos dos negócios, sejam empresas de qualquer segmento, no próprio direito. Então, o primeiro exemplo eu trago é a segmentação ideal de consumidores. Então, como que eu vou trazer, vou entender o meu público, quem está consumindo o meu produto ou o meu serviço? Trazendo um pouquinho para o direito, me corrijam se eu estiver errada, que eu, apesar de trabalhar com advogados todos os dias, ainda falho um pouquinho nos termos, mas segmentação ideal de consumidores pode ser você entender qual que é a matéria do direito hoje que vai te abrir mais oportunidades, ou até mesmo qual matéria que hoje precisa de mais especialistas, mais profissionais atuando naquilo. E assim você consegue ver um leque de oportunidades muito maior para se desenvolver. Outra ideia legal também é a criação de conteúdo relevante. Então, é muito comum advogados produzirem muitos artigos jurídicos, tudo isso. E como que você vai entender qual que é o público que te acompanha? Como que você vai trazer mais valor para esse público que te acompanha? Através dessas análises, através do Data Driven, você consegue entender e atingir cada vez mais pessoas e desenvolver cada vez mais conteúdos interessantes. Trouxe também um exemplo mais prático, assim, para a gente sair um pouco do direito e entender mais como funciona no dia a dia. Então, vamos imaginar que existe um mercado. É uma história fictícia, até o momento, não consegui confirmar se é uma história real, mas vamos seguir assim. Imaginando, então, um mercado, e esse mercado coleta vários dados. Então, dados de compras dos clientes. Homem compra feijão e arroz, e assim por diante. Em seguida, esse mercado começa a analisar esses dados e identifica que é bem recorrente a compra de fraldas e cervejas por diversos perfis de pessoas. Então, de 100 clientes, 50 compram fralda e cerveja sempre na mesma compra. Aqui eles já estão trabalhando aqueles conceitos de dados e informação que a gente trouxe lá no início. E qual que é o grande problema de todo o mercado? Aumentar as vendas. Então, qual que é o grande objetivo? Sempre aumentar as vendas. Como que eles vão pegar essas informações que já estão organizadas e transformá-las numa solução? Simples. Eles buscam aumentar as vendas, então mudam a organização de suas prateleiras e colocam fraldas e cervejas uma do lado da outra. Porque como grande maioria dos seus clientes já fazem essas compras, os dois itens um do lado do outro facilita para que essa pessoa, eu preciso de uma fralda, mas eu também quero de uma cerveja. E assim resolve o problema do mercado, que é o aumento, né, das suas vendas. É um exemplo bem simples, na verdade. O Data Driven ele não é tão complexo de ser entendido, mas ele tem sim o desafio, né? Qual que é o grande desafio de você trabalhar com Data Driven? A cultura. Então, como a gente viu nas palestras de ontem, uma frase muito famosa do Drucker, que é: a cultura come a estratégia no café da manhã. E por que é tão difícil essa cultura, né? Então, é muito difícil a gente trazer a cultura para o DNA da organização do Data Driven, né? Então, como que a gente faz isso? Aplicando os dados às tomadas de decisões mais estratégicas em todos os momentos. Então, seja na operação, quem está lá na ponta vai estar baseando as decisões em dados, em informações. E isso auxilia muito para que o Data Driven tenha essa cultura forte, né? Então, do que adianta a parte estratégica da empresa tomar decisões muito assertivas se o resto do corpo todo da organização não consegue praticar isso no dia a dia? Acaba tendo ali um gap, um furo, e aí a cultura fica fraca. É importante que todos os processos, estratégias, métricas estejam baseados em dados, porque as metas ficam atingíveis, as estratégias são mais assertivas, tudo isso vai encaixando entre si, né? Então, por isso que hoje a cultura do Data Driven é o grande desafio da gente aplicar esse método de gestão. E quais são as vantagens do Data Driven, né? Como que ele vai melhorar a minha vida como profissional ou como organização? E aí a gente consegue ver vários pontos. O primeiro deles é a agilidade e eficiência na tomada de decisão. Então, a gente sabe que tomada de decisão tem que ser ágil. E o que é melhor? Uma decisão que você sente no feeling ou algo que você consegue prever e tem mais chances de êxito? Traçar estratégias mais assertivas, que também se encaixa totalmente com o primeiro ponto, né? Então, a gente sabe que quanto mais assertiva é a tomada de decisão, mais rápida a gente consegue mais sucesso.
seja qual for o objetivo. Então, casa totalmente com essas vantagens da utilização do data-driven. Maior adaptabilidade, então a gente entende que no dia a dia tudo está em constante mudança, né? A gente vem aprendendo cada vez mais que a mudança acontece e a gente nem sempre está preparado. E assim a gente consegue, baseado em dados, trabalhando essa cultura do data-driven, se adaptar mais rápido aos movimentos do mercado, aos movimentos que acontecem que estão fora do nosso controle. Redução de custos, e aí é um ponto bem importante. É muito comum a gente estar acostumado a ver pessoas falarem, porque esse projeto não deu certo, a gente não vai investir tanto nesse projeto, mas nem sempre isso é comum nas empresas. Em grandes escritórios, enfim, né, em todas as vivências. Eu falo um pouco mais de empresas, que é mais a minha área, mas isso, dá para a gente aplicar em qualquer tipo de negócio. E por que a redução de custos é tão importante? Tenho 2 projetos. Um está super indo bem, vou investir mais nele, e o outro está ali. Não faz nada, não está trazendo muito sucesso, ou senão só está estagnado. Por que eu vou continuar investindo nele? Então, trazer esses dados, essas informações, essas análises, possibilita que a gente entenda os projetos como um todo. E isso é muito comum em qualquer mercado. Grandes escritórios trabalham com projetos paralelos, grandes organizações. Então, isso facilita muito e economiza para que a gente não tenha prejuízo, que é o objetivo de todo mundo. Desenvolvimento de produtos e serviços superiores. E isso é fundamental. O data-driven, além de auxiliar você a tomar decisões mais assertivas, ter estratégias mais eficazes, você também consegue melhorar o seu produto ou melhorar o seu serviço. Então, o acompanhamento dos dados de como estão seus clientes, né? Então, a gente tem o NPS, por exemplo, que vai falar se o cliente está satisfeito, se ele não está satisfeito. Uma série de métricas que vão auxiliar você a entender se você realmente está entregando valor, se tem algo mais que você pode entender ou trazer para o seu cliente. Isso é fundamental. Aqui eu trago um pouquinho de quem faz isso, né? Então, a gente tem um livro chamado Organizações Exponenciais. Ele é bem bacana e os autores trazem os cientistas de dados, né? Como geeks. É uma nomenclatura um pouquinho engraçada, mas realmente ele traz que só é possível trabalhar com dados e ter essa visão mais de data-driven com geeks, que são os cientistas de dados, especialistas que vão tratar essas informações, conseguir recuperar depois que passa por algoritmos, enfim, especialistas, e daí você fala, mas é especialista do direito? Não necessariamente, especialista do negócio. Então, aquela pessoa que é altamente qualificada no negócio. E isso que é o interessante, né? A gente consegue trazer em qualquer âmbito da empresa ou do qualquer negócio, a gente consegue aplicar. O interessante é que essas tomadas de decisões, toda essa utilização do data-driven, a gente tem com um conjunto de profissionais multidisciplinares. Então, o cientista de dados vai trabalhar em colaboração com o especialista do negócio. Não adianta somente o especialista que está ali acostumado com o conhecimento tácito, né? Que, eu já vivi isso em várias organizações, eu tenho certeza que esse vai ser o resultado. Também tomar decisões, né? Não adianta só isso, mas também não adianta só o cientista de dados falar, não, porque os números indicam isso, então a gente tem que ir para este caminho. Tem que ser um trabalho colaborativo. E essas equipes multidisciplinares vão possibilitar uma tomada de decisão cada vez mais assertiva, vão levar para o grupo que é responsável por essa tomada de decisão resultados muito melhores e dados muito mais claros e objetivos para entender como que está o andamento. Então, realmente o data-driven, ele vem para a gente colocar em todos os âmbitos da vida. Eu sou um pouquinho suspeita de falar, porque eu gosto muito desse tema, mas eu acho que dá para colocar em todos os negócios. Realmente, a gente pode usar isso em qualquer âmbito e vai trazer muitas vantagens, porque é muito mais fácil você tomar decisões com uma base sólida do que somente no feeling. O feeling funciona, sim, no conhecimento tácito, que é o que vai adquirindo as vivências, é fundamental, mas ainda assim tem que ter esse complemento aí para que a gente consiga ter maior sucesso, maior chances de êxito. E como que isso acontece, né? Então, a gente faz como se fosse um processo. Inicia coletando os dados, isso pode ser através de planilhas, pode ser através de algoritmos. A ferramenta que vai coletar esses dados é a parte menos importante.
O importante é você saber transformar esses dados em informações. Então, o que para mim é importante? O que eu não preciso me preocupar? O que eu tenho que descartar? Em seguida, você tem que entender qual que é a solução que você precisa. Então, eu tenho um problema que minhas vendas estão baixas. Eu tenho um problema que o meu público não está acompanhando mais o meu conteúdo. Então, entender como transformar as informações e qual que é o problema que você precisa solucionar. Em seguida, você vai pegar suas informações e solucionar o seu problema. Então, começa ali a ter o conhecimento de como solucionar essas questões, vai atingir seus objetivos, e o mais importante, que a gente não pode esquecer jamais quando se trata de dados e informações, acompanhar os resultados. Acompanhar como está sendo a aceitação do seu público, acompanhar como que está sendo o caminhar da carruagem, literalmente. E aqui eu trouxe para vocês algumas métricas, né, que são comuns. A gente tem os KPIs, que são ferramentas para medir desempenho, seja de um processo, seja de uma organização. E dentro dos KPIs, a gente tem uma série de itens que podem ser analisados, né? Então, é bem bacana para começar, porque são um dos indicadores de performance mais utilizados no mercado e em todos os âmbitos. Não somente em empresas como startups, como empresas mais tradicionais, como escritórios também. E também trouxe para vocês um exemplo mais voltado para o direito, que é a valoração de casos, que é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer a previsibilidade de êxito, né? Então, um dos pontos que muitos advogados trazem como uma sugestão eu não sei quando que eu vou ter o êxito dessa ação, eu não sei quanto vai ser o valor da causa, quanto que eu vou ganhar nesta causa. E isso é uma coisa que realmente a gente fica um pouco perdido, né? Afinal, quem vai decidir isso são os juízes, enfim, todo aquele processo que eu realmente não domino. Mas essa ferramenta possibilita você ter uma previsibilidade. Olha, talvez daqui 2 anos eu vou entender um pouco melhor quanto que eu vou ganhar. Talvez nesse momento eu deva diminuir ou aumentar o valor da causa. E claro, não é uma ferramenta que tem somente vantagens para o advogado, mas também para o cliente, né? Então, muitas vezes o cliente está ansioso, acredita que vai ganhar um dano moral muito alto, alguma coisa assim, e nem sempre é a realidade, porque depende realmente ali da fundamentação, do juiz, enfim. Então, como que a gente trabalha essa ferramenta para também alinhar a expectativa com o cliente, né? Então, eu não sei se eu vou ganhar todo esse dinheiro, a valoração não está dando tão positiva com êxito, a gente já vai trazendo aos pouquinhos, né, para esse cliente, olha, eu acho que isso é muito pedido, olha, eu acho que a gente tem que diminuir isso, para quando ter que trazer uma notícia que talvez não seja a que ele esperava, a aceitação seja mais suave. Então, a ideia também do Data Driven é trabalhar não somente para tomar decisões, ter dados para que você consiga se direcionar, mas entender melhor o seu público, entender melhor o seu cliente e, claro, também possibilitar que a gente atinja objetivos com mais sucesso. Já finalizando, então, eu trouxe uma sugestão de leitura para quem quiser conhecer um pouquinho mais de dados, que é o Storytelling com Dados. É um livro bem bacana, é um guia bem ilustrado, assim, que mostra exemplos de como aprender e estimular a tomada de decisão inteligente, né? Então, ele traz ferramentas, mostra como você pode fazer uma boa apresentação de informações e de dados, e, enfim, dashboards, tudo isso, para todo mundo que gostar desse tema e quiser conhecer um pouquinho mais. E é isso, pessoal. Quem tiver perguntas, dúvidas, eu estou à disposição. Meu LinkedIn é Caroline de Paula Duarte, e estou sempre à disposição aí. E eu não sei voltar. Oi. Oiê. Muito obrigada, Carol. Tá certo? Muito obrigada. Quem tiver dúvidas, pode mandar ali no chat no final. A Carol vai estar respondendo. E o Data Driven, que é algo que tem ajudado muito a gente aqui na Zeno. E eu acho que pode ajudar todo mundo aí um pouquinho. Bom, agora a gente vai para a fala da Michele. A Michele Mello, que é advogada formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em gestão de negócios pela Universidade Federal do Paraná e atual coordenadora de operações na startup Cálculo Jurídico. Muito bem-vinda, Michele, e sinta-se à vontade. Obrigada, Ana.
Queria começar agradecendo a Carol, eu gostei muito do que ela falou agora. Eu vou contar para vocês ao longo do que eu for falando, a gente já se encontrou, assim, se conheceu há uns anos atrás, e teve a oportunidade de conviver um pouquinho no dia a dia, quando a gente estudava. E ainda está sempre estudando, né? Mas em algum momento dos nossos estudos eles se encontraram. O meu objetivo hoje para vocês, então, primeiro é compartilhar um pouco do que eu venho aprendendo, do que eu tenho descoberto. E como eu falei para vocês, a gente está aprendendo todo momento. Tem um monte de coisa que a Carol estava falando aqui. Eu acho que é muito importante a gente estar aberto, né? Estarmos todos abertos e abertas para o que vai aparecendo, o que vai chegando. E com certeza as inovações elas surgem a partir disso, a partir da nossa disponibilidade de ouvir algo diferente e de refletir sobre isso. Bom, eu vou compartilhar com vocês então a minha tela, mas já queria, né, a Ana me apresentou, eu vou falar um pouquinho mais disso depois, mas eu queria já realmente agradecer pelo convite, é um prazer poder falar nessa semana com pessoas tão bacanas participando juntamente. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Se vocês estiverem vendo, para estar com o vídeo, talvez possa me dar um ok, só para poder ver se foi. Ah, tá aparecendo. Tá? Então, tá bom. Então, obrigada, Carol. Obrigada, Ana. O tema que eu quero falar com vocês hoje é sobre gestão empresarial e como o direito pode abrir essa porta. A gente, quando está fazendo direito, né, e eu fiz direito há uns anos atrás, já fazer 10 anos que eu me formei, quando a gente faz direito, a gente pensa em algumas portas, em algumas possibilidades. Todo mundo fala, direito é bom, tem um leque de opções e tal. E aí a gente chega, às vezes, a entender quais são essas portas que o direito pode abrir para você, né? Então, aqui tem algumas portas. Algumas portas são, inclusive, as que convidam a gente, alguns de nós, a vir para o direito, a fazer a faculdade de direito. Depois a gente vai repensando sobre elas. Então, tem a porta bem famosa, talvez os nossos pais, nossos avós gostem bastante dela, que é a porta dos concursos públicos. Tem a porta da advocacia, tanto consultiva ou contenciosa, então você vai trabalhar como parecerista, vai trabalhar com alguma análise de tributação, alguma questão para a empresa, então uma questão trabalhista, fusão, incorporação. Eu trabalhei um tempo nessa área também. Ou não, ou vai para a advocacia contenciosa, né? E aí vamos lá processualizar mesmo as questões, e tá no tribunal, tá nos fóruns, tá num dia a dia contencioso mesmo, seja na área que for, e aí trabalhista, civil, consumidor, enfim, qualquer área que a gente esteja pensando no direito, né? Tem o jurídico de empresa, tem o pessoal que trabalha alocado nas empresas, muitas vezes em departamento pessoal, às vezes auxiliando em questões tributárias, às vezes auxiliando em questões trabalhistas, às vezes auxiliando com contratos, enfim. Então, tem muita gente que vem para o direito para trabalhar com jurídico de empresa. Tem a porta dos professores universitários. Teve uma história curiosa na faculdade, eu me lembro, primeira semana de aula, talvez todo mundo lembre, depois do trote, o pessoal, não sei se tinha trote na faculdade de vocês, se tem ainda, mas eu tive um professor que era do Rio Grande do Sul, lembro que ele chegou para se apresentar e ele falou, olha, eu sou professor, porque muitas das vezes a gente que é professor, mas aí também tem alguma outra função e tal, e conjuga essas duas possibilidades. Ele não, ele dizia, sou professor. Então tem gente que vai para o direito para virar um estudioso da matéria, para realmente ser um professor universitário. E aí, como eu coloquei para vocês aqui, tem outras portas, né, que não tem, elas estão sem nenhum nome específico, porque tem muitas possibilidades no direito que a gente ainda não sabe o que vão ser, a gente vai se descobrindo, são portas ainda realmente em branco. E a porta que interessa para a gente hoje é essa da gestão empresarial, essa amarelinha que está aí, também estou de amarelinho, para a gente falar de como a gestão empresarial está ligada ao direito e o que tem no direito. Esse é o meu maior objetivo hoje. O que tem no direito que vocês podem aprender, desenvolver, estimular hoje, dentro da faculdade, ou nos estágios, ou no começo da vida profissional, dentro do direito, que pode abrir essa porta da gestão empresarial. Durante algum tempo, eu achei que eu precisava estar fora do direito para poder entender isso. Tem gente que faz assim, escreve uma carta, enterra, coloca numa caixinha, tem filme que faz isso,
e coloca uma carta para você daqui a tantos anos. Só que sempre para o futuro, né? Vou conto de hoje, imagino como vai estar lá o futuro, a pessoa abre. Mas se eu pudesse escrever uma cartinha para a Michelle de 10 anos atrás, e se eu soubesse que ela ia querer trabalhar com gestão, eu teria dito para ela o que eu estou dizendo para vocês hoje. Foca em 4 pontos. A gente vai falar desses 4 pontos, porque são com esses que eu descobri que eu já tinha no direito, eu precisava só aperfeiçoar e aprofundar eles, entender que eles estavam ali para poder avançar. Tá? Então, eu trouxe para vocês uma frase que ilustra um pouco disso. Muitos de vocês devem conhecer o Bruce Lee, dos filmes, das histórias. No final, vou falar um pouquinho sobre a minha vida também, no geral, porque a nossa vida pessoal interfere muito nas nossas percepções. Então, eu, durante um bom tempo, fui praticante de arte marcial, então o Bruce Lee e outras pessoas foram presentes em frases e em histórias. E essa frase, a vida é como um dedo apontado para a lua, se você olhar para o dedo, você perde toda a glória celestial, ela está aqui para a gente poder entender que, às vezes, a gente está olhando para o direito, para a parte técnica do direito. A gente está olhando para como que a gente peticiona, como que a gente monta um processo, como que a gente faz coisas que são realmente técnicas. Está ali na letra da lei, está no artigo, está na preocupação. E muitas das vezes a gente perde a possibilidade de olhar para isso que eu estou dizendo para vocês, que eu fui olhar tempos depois, que é o todo, o que está ali dentro do direito, o tempo todo, e que poderia ser uma glória celestial, e a gente está deixando de ver, porque a gente está preocupado com a prova da semana que vem, o trabalho de não sei quem, a gente está dentro das coisas que o dedo está apontando. Né? Isso não é um problema, viu? Eu já olhei muito para dedo, eu olho muito para dedo ainda hoje, mas a gente vai tentando exercitar essa coisa de olhar o todo. É isso que eu quero que a gente consiga ter atenção hoje, tá? Então, quando a gente pensa nessa glória celestial, nesse todo, a gente tem que pensar o que não muda no direito. O que não muda, o que eu pego do direito, do meu dia a dia, e que eu consigo transformar para a vida profissional dentro da gestão. É esse paralelo que a gente vai fazer o tempo todo ao longo dos próximos tópicos. O que eu tenho ali que não muda? Eu posso mudar a legislação? Na época que eu estudei, a reforma trabalhista não tinha nem, estava sendo discutida. Então, se eu tivesse me pego em toda a legislação trabalhista, e, claro, não pegasse mais nada para poder ler depois, teria mudado muitas coisas completamente, os entendimentos, as coisas. Mas esses 4 pontos, eles mudam, mas a forma como eles mudam, eles se aperfeiçoam neles mesmos. Então, no fundo, eles não mudam, eles estão ali, são coisas que a gente investir, quanto mais a gente investir, melhor eles vão ficando. Tá? Informação, a capacidade de a gente de resolver problemas, a forma como a gente trabalha com relacionamento e comunicação. A Caroline falou bastante de informação no sentido de tomada de decisão, a gente vai esbarrar nesse ponto com certeza. Então, eu queria que a gente pensasse nisso. São esses 4 pontos que eles estão hoje no direito, que às vezes a gente não está vendo como pode usar, que eles vão ser fundamentais para um dia a dia de gestão empresarial. Vamos lá para cada um desses pontos? Então, informação, né? A forma de gerenciar essa informação. A Carol falou sobre dado, informação, conhecimento. A gente teve, já contando para vocês, então, quando saí do Rio de Janeiro, eu vim para Curitiba para fazer o curso de gestão da informação. Foi o curso que eu achei que ia realmente me levar para a gestão, porque eu tinha o entendimento que se eu fosse só advogada, eu era uma advogada querendo fazer gestão, e que isso não ia ser muito bem aceito. Depois a gente vai revendo, e eu vi que na prática não funciona bem assim, porque justamente isso, os elementos fundamentais para a gestão, eles já estavam incorporados. O curso da informação foi essencial para fazer muitos links, para conectar muitas coisas. E aí depois, como a Ana falou, fazer a gestão, a especialidade, né? Então, a questão de gerenciar a informação é o elemento mais precioso de tudo, porque todo momento no direito, a todos os momentos, informações são passadas. Então, quando a gente está, por exemplo, fazendo a entrevista de um cliente para um processo previdenciário, ou quando vocês estão atendendo alguém,
qualquer informação que deixe de ser dita ou deixe de ser perguntada, ela pode interferir totalmente no caso, totalmente no direcionamento que vocês dariam, na tomada de decisão que vocês iam ter para cada um desses processos. Isso dentro do direito acontece o tempo todo, o tempo todo. A forma como a gente analisa as situações, a forma como a gente pega cada um daqueles dados e entende o contexto, para então gerar aquela informação, faz toda a diferença. E isso, assim como a Carol estava falando, eu não vou alongar muito, porque eu acho que já foi excelente o que ela comentou sobre isso, a informação no meio empresarial, ela é chave central de tudo. Se você tem informação num time melhor, se você tem informação um pouco antes, se você tem informação mais clara, tudo isso vai fazer com que o seu processo interno, o seu entendimento, a sua tomada de decisão, a sua gestão seja melhor, seja mais eficiente. Então, entender que a gente está no direito, lidando com informações o tempo todo e dar valor a isso é uma grande chave para trabalhar com a gestão empresarial. Porque, digo para vocês, no meu dia a dia hoje, uma das coisas que eu mais faço, não é que eu mais faço, é lidar com informações de diversos tipos, e a gente precisa, junto com o time, coordenar, entender com os outros gestores para as tomadas de decisão. Quanto mais claras elas estão, quanto mais diretas elas estão, melhor é para a gente poder decidir. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Se atentem a essa questão da informação, porque ela está o tempo todo perto da gente e às vezes a gente não tem o olhar devido para ela, né? O cuidado assim que a gente podia ter. Vamos para o segundo ponto. Capacidade de resolver problemas. Essa aqui é talvez das minhas preferidas. Eu gosto muito desses 4 pontos, mas capacidade de resolver problemas é uma coisa fantástica. E no direito está o tempo todo a gente é convidado a resolver problemas. Não sei se vocês já repararam isso, mas o tempo todo na faculdade de Direito, todos os trabalhos, tudo é resolver problema. Então, cada casa de julgamento, júri simulado, cada atividade que tem, às vezes, por mais que a gente não se compreenda muito nela, não ache muito bacana a atividade, mas cada uma delas é uma resolução de problema. Quando a gente faz, por exemplo, na área penal, a gente vai fazer um estudo dosimetria da pena, vai ver, também tem ali uma capacidade de resolver problema, de organizar aquelas informações, de concatenar aquilo ali e dar uma solução. Todas essas situações são oportunidades de a gente resolver um problema. E, como eu falei, vamos ter isso em várias áreas. Eu me lembro de uma professora que eu tive... Os professores marcam muito a gente, né? Você vê, passa muito tempo e a gente continua lembrando deles. Eu tive uma professora no 5º período da faculdade, uma professora de Direito Civil, e um dia ela chegou e falou: "Você sabe o que o advogado faz?" A gente ficou sempre olhando, assim, a gente estava no 5º período, e a gente estava, poxa, mas eu já estou aqui, sei. A gente tinha uma noção, já achava que tinha noção do que a gente fazia. Um advogado, ela dizia: advogado resolve o problema. E é isso. Ninguém vai chegar para um advogado trazendo solução. Ninguém vai chegar para o advogado dizendo: olha, eu já resolvi, a minha questão é essa, está resolvida. Muitas das vezes, quando chega assim, é mais problema ainda, porque a pessoa chega achando que já tem todas as análises, porque ela foi lá no Google, já viu tudo que ela tem que fazer. E, na verdade, o que o advogado está ali é para resolver problemas, né? Para poder dar soluções, para poder entender qual é o melhor cenário para cada pessoa, qual é o melhor ambiente para cada um, e como a gente consegue direcionar isso. E como é que um advogado faz essa resolução de problemas, ou como cada um de nós, porque na gestão acontece da mesma maneira. É pela interpretação, pela coleta de dados, é através de perguntas, perguntar muito. Perguntar é super importante. Seja perguntar para o cliente, seja perguntar para o sistema, seja perguntar. Perguntem, validem, confiram, perguntam de uma forma diferente. Perguntar esclarece tanta coisa. Às vezes a gente também não entende isso. Acha, perguntar, mas eu já sei. Não, pergunta de novo. Não custa nada, pergunta de novo. Porque através das perguntas a gente vai também entender melhor os impactos que aquilo causa. Os impactos que isso causa, no caso de um cliente, se você estiver no escritório advogando, o impacto que isso causa na vida de um colega, se você estiver resolvendo isso dentro de uma empresa, o impacto que isso causa em termos de prazos. O tempo todo a gente está avaliando isso, dentro do direito e na gestão. Então, tem um link extremamente forte. A questão dos riscos.
toda resolução de problema envolve uma análise de risco. Alguns com riscos menores, outros riscos que você às vezes não imagina, então você tem que fazer uma certa contenção. E o mais interessante é que a resolução de problema, no caso dos advogados, e muitas das vezes no caso da gestão empresarial, a gente está resolvendo questões, você está resolvendo problemas e de frente a algumas situações em que você vai decidir não o que é melhor para você, não o que você acha efetivamente que é melhor, porque você simpatizou com aquela opinião, ou porque você faria assim para você. Você vai resolver de acordo com o que for melhor para o seu cliente. Você vai fazer com o que for melhor dentro da opção que cada um tem. No finalzinho eu vou falar também um pouco da Cálculo Jurídico, né? Que é uma empresa que eu tenho o maior prazer em trabalhar, assim, tenho um carinho enorme. A Cálculo Jurídico atende advogados, contadores, peritos, quem conhece já sabe, mas eu vou falar um pouquinho depois. E uma das coisas que a gente mais faz é relação com cálculos previdenciários. E está na moda agora o planejamento previdenciário. Então, a pessoa quer se aposentar, não sabe ainda quando ela vai se aposentar, não sabe se aposenta, quanto que ela vai pagar por mês e quando que ela vai receber. Então, ela vai até um advogado, o advogado faz essa análise para ela, vai dar essa perspectiva. Olha, você contribui tanto porque durante tanto tempo, daí você se aposenta daqui a 10 anos e vai receber X a partir de então. E aí a pessoa vai dizer, não, mas eu não quero me aposentar daqui a 10 anos, eu quero me aposentar daqui a 5. Então, é papel também do advogado, na hora de resolver alguma questão, entender o que esse cliente quer. Para esse cliente que quer se aposentar antes, talvez aquela primeira hipótese dos 10 anos, que é uma forma de resolver o problema, não seja melhor, não seja a mais adequada ali. Então, a resolução de problemas tem a ver com esse contexto também, e que é algo que a gente está olhando o tempo todo dentro da gestão empresarial. E como eu falei para vocês, todo o curso de direito, todos os estágios, todos os momentos, a gente está fazendo isso. E como eu falei, a gente passa despercebido. Terceiro ponto, talvez esse passe ainda mais despercebido, que é o relacionamento. Vocês sabem que foi difícil achar uma figura para relacionamento, porque falou de relacionamento, todo mundo já pensa em relacionamento afetivo, já tem um monte de coraçãozinho assim em todo que é lugar. Mas relacionamento é isso, eu acho essa imagem simples e representa bem o que eu queria. Conexão é relacionamento. Hoje esse tipo de conexão da foto está difícil da gente fazer, né? A pandemia não está permitindo muito que a gente toque, encoste as mãos, mas a conexão ela passa por isso, por a gente estar próximo das pessoas, seja de mão dada, seja de outra forma. E a gente tem várias maneiras de criar isso através da comunicação, a gente vai falar depois. Mas pensem como é que vocês lidam com as pessoas no dia a dia de vocês. Vejam como as pessoas se relacionam. Isso é algo que está para o advogado o tempo todo também. Dentro do fórum, tem um que grita, tem um que fala alto, tem um que fura fila. É uma forma de se relacionar. Agora não tem mais, mas as audiências virtuais, como é que funciona cada um desses processos. E aí eu coloquei ele para a gente conversar um pouquinho sobre o papel do estágio, né? Talvez alguns de vocês estejam fazendo estágio agora ou tenha feito. E o estágio, ele tem essa maravilha. A Natália e a Amanda comentaram ontem à noite o papel do estágio como essas possibilidades, a gente testando e se compreendendo ali, né? O estágio a gente consegue observar muito do relacionamento. Como que um outro colega trabalha dentro de um escritório, dentro de uma repartição pública, dentro de uma empresa. Como que a gente atende um cliente, né? É uma forma de relacionamento extremamente importante, porque a gente vai ter clientes, a gente vai ser cliente em tudo que é lugar. Eu digo isso para vocês assim sobre o que está no direito, mas todos esses 4 elementos que a gente vai passar, eles estão na nossa vida de uma maneira geral. A gente nasce, eles já existem. E eles vão continuar existindo. Mas o que eu estou querendo focar agora com vocês nesses 4 pontos é que eles estão dentro do direito o tempo todo profissionalmente à disposição, e que se a gente exercitar eles, eles são justamente a fonte para trabalhar com gestão. São pontos elementares. Então, assim, o quanto a gente se relaciona com um cliente, quanto a gente negocia com ele, o quanto a gente ouve o que ele fala, o quanto a gente está disponível para entender, para trocar efetivamente. Né? Às vezes não vai ter, a gente vai ouvir e muitas das vezes a gente aprende como não fazer. Às vezes a gente está num lugar e aí vê alguém falando assim, nossa, meu Deus. A mesma coisa que a gente faz às vezes é repulsa, né? É julgar e falar, meu Deus do céu, que vergonha alheia de tal pessoa.
que coisa que aconteceu. Mas, na verdade, ali é uma grande oportunidade da gente dizer, vou fazer diferente, isso já não serve. Então, a gente está aprendendo o tempo todo a se relacionar. E profissionalmente isso é muito importante, porque a forma como a gente se coloca profissionalmente, ela não é exatamente a mesma da forma como a gente fala com os nossos pais ou como a gente fala com os nossos amigos. Ela é diferente. Ela não precisa ser dura, mas ela é diferente. Então, a gente tem estar nesses ambientes profissionais e saber ouvir, saber filtrar, saber entender isso, faz muita diferença. Muita diferença. O direito tem essa questão da negociação das parcerias, que depois da vida empresarial fez uma diferença enorme para mim, por exemplo. Trabalhar em grupo, trabalhar sozinho. A Faculdade de Direito exige muito disso, núcleo de prática jurídica, quando a gente está fazendo experimentação. É um processo que a gente vai montando junto. É super importante de entender, importante de dividir, de delegar. Isso também é relacionamento. Né? A matriz de Eisenhower, eu coloquei para vocês, Eisenhower foi um presidente norte-americano, se o nome não for familiar a vocês, que ele define as prioridades que a gente tem e depois ele separa em 4 grupos, porque uma das grandes dificuldades que a gente tem, às vezes, é organizar o que a gente tem para fazer. Né? E aí depois olhem com calma, que é legal, é bem interessante para a organização como um todo, mas você vai fazer agora, você vai agendar, você vai delegar ou você não vai fazer, porque não fazer também é uma possibilidade. Mas isso tudo você só vai entender de acordo com a sua observação sobre os relacionamentos, sobre o grupo em que você está inserido, o momento em que você está. Então tem bastante coisa para a gente ir trabalhando, todo dia, como eu disse a vocês, a gente vai exercitando isso, eu exercito também, e é um ponto-chave, tanto para o direito quanto para a gestão. Vamos para o nosso quarto e último ponto. Tem um bônus, na verdade, mas vamos lá para o quarto ponto. É a comunicação, né? Comunicação é uma coisa que eu acho que mais do que nunca a gente agora está precisando aprender a se comunicar mais e melhor. A gente tem outras ferramentas, a gente tem distâncias físicas alargadas e a comunicação está aí. A gente está aqui, hoje a gente estava antes da apresentação da Carol. Quem foi que falou? Agora eu não vou lembrar o seu nome. Depois você comenta de novo. Que estava lá em Maringá. Então a gente está podendo falar com pessoas de cidades diferentes, de momentos diferentes. Isso é muito especial. Isso graças à comunicação. E no direito, o direito tem essa coisa de você tem que escrever bem, você tem que falar bem. E sim, mas aí o que é falar bem, né? O que é escrever bem? Porque até a Natália comentou ontem na palestra da noite, falou, não, mas é que o pessoal gosta muito de juridiquês, aí busca palavras. Sabe aquela coisa da música, quais são as palavras que nunca são ditas? Parece que o pessoal pega isso e fala, vou pegar aquela, vou lá no dicionário, catar a palavra. Gente do céu, para que se você for lá catar, porque o outro também não sabe, gente? Não adianta fazer esse troço. Né? A comunicação ela serve para ser compreendido, para que você consiga transmitir a mensagem. Essa é a forma como eu vejo a comunicação. Então, ela tem que ser o mais clara possível, ela tem que ser o mais simples possível. Mas aí, se mais simples, será que eu vou falar sempre informal? Será que eu vou estar sempre usando gíria? Será? Não precisa. Não precisa. É o que eu estava falando para vocês há pouco. A gente vai ter formas diferentes de se relacionar. Isso vai afetar a comunicação. Mas você pode falar de uma maneira simples e direta. E eu não estou dizendo aqui que a gente vai abolir completamente todos os bordões jurídicos e que vocês nunca mais vão usar e que não precisa. Isso faz parte lá do dedo, faz da parte técnica que a gente aprende no direito. A gente coloca ela numa caixinha. Em algum momento ela vai ser importante. Se a gente tiver uma atuação jurídica, por exemplo, contenciosa, você vai ter que entender algumas dinâmicas, entender algumas palavras, algumas coisas, que vão ser bem formais e vão ser daquele grupo restrito. Mas, no geral, na minha percepção, a gente não precisa. A gente pode trabalhar de uma forma direta e clara, favorecendo a comunicação, e isso sim é escrever bem. Você conseguir realmente criar, de novo, a conexão com a pessoa que você quer, de forma clara e simples. E falar bem é a mesma coisa. Falar bem, eu vou lá naquele púlpito, vou fazer sustentação oral, eu vou ficar lá falando, e, gente, isso também é falar bem. Mas falar bem é fazer com que o outro entenda, é ter simplicidade. Isso, para mim, é fundamental. Então, se por acaso, inclusive, alguma coisa que eu falei não ficar clara, vocês me perguntem, porque, como eu disse, a gente vai aprendendo junto. Tá? O importante é que a gente exercite dentro de direito as possibilidades de a gente se comunicar bem. Seja
pelo celular, seja por uma mensagem de texto, seja numa peça jurídica, seja com um megafone, onde quer que vocês estejam falando, tentem ser simples. Ah, eu quero isso, eu preciso disso. E aí, claro, não chegar batendo a porta, ó, gente, estou precisando... Não adianta, mas você pode dizer, olha, eu estou precisando de tal coisa, você consegue me ajudar? Pronto, ficou bem claro o que você precisa, quem é que vai te ajudar e como é que aquela coisa pode se resolver. Tá? Então, a comunicação ela é a chave. Hoje, no Cálculo Jurídico, o Cálculo Jurídico é uma empresa que nasceu remota muito antes da pandemia. Hoje, com todo o time qual eu faço parte, todo mundo está remoto, também em diversos lugares do Brasil. E se não fosse graças à comunicação e a uma tentativa de comunicação clara e simples, diariamente, a gente não ia conseguir se entender, ia virar uma loucura. E eu posso dizer para vocês, funciona. A gente vai existindo. Cada um se preocupar um pouco com isso, a coisa anda muito bem. E para a gestão, comunicação é super importante. A forma como a gente diz as coisas, a clareza que a gente passa, a transparência que tem em cada uma das palavras, em que a gente cuida, em que a gente tem empatia, em que tem delicadeza para poder dizer, mas de forma simples, sem ficar também fazendo voltas e voltas. É fundamental. Atentem a isso, atentem à comunicação. Então, a gente falou de 4 pontos, né? Informação, resolução de problemas, a gente falou de relacionamento e comunicação. São 4 pontos que eu queria deixar bem marcado para vocês. E aí eu trouxe um ponto bônus, que esse eu não aprendi no direito, não. Esse aqui eu confesso para vocês que foi um negócio que foi o contrário. Esse aqui, olha, foi penoso. Sabe por quê? Porque no direito, a gente tem uma baixíssima tolerância ao erro. E a gente precisa, e eu vou dizer para vocês que a gente precisa, no mundo em que a gente está, com constantes mudanças, a gente precisa observar como a gente lida com essa tolerância ao erro. E repensar se a gente tiver essa baixa tolerância que o direito estimula. Tá? Por que eu acho que o direito estimula isso? Pode ser até que eu esteja enganada. Se vocês estiverem no dia a dia da faculdade e não estiverem ouvindo mais esse tipo de coisa, me ajudem a saber que não é mais assim, eu vou ficar muito feliz de saber, inclusive. Mas o que eu vivi na faculdade de Direito, e ouvi de muitos colegas que permaneceram na carreira jurídica dentro dos escritórios, dentro de concursos e empresas e tal, é essa ideia do pensamento jurídico de passar certeza. O cliente chega para você, você tem que dizer a coisa certa, você não pode errar. Você tem um compromisso muito grande em dizer para ele quando vai ser, o que vai ser, por que vai ser. Porque o advogado, ele é a fonte da sua certeza. A pessoa vai lá, se o advogado me disse, está dito. E, em parte, deve ser assim mesmo, porque o risco num processo jurídico, às vezes, é muito grande. Se o advogado não tem certeza, é muito difícil para o cliente. O que acontece é, a gente é formado na faculdade de Direito, eu falei para vocês do 5º período que tive aula de Direito Civil, mas de processo civil, quantos períodos a gente tem de processo civil? Eu tive vários, era acho que eu tive uns 8 períodos de processo civil. Pense, a gente aprende, demorava 8 semestres, quer dizer, 4 anos, para eu saber fazer um processo de ponta a ponta. Para eu, então, poder começar a exercitar aquilo. Se não fossem os estágios, se não fossem outras possibilidades, gente, é muito tempo, 4 anos, para você pensar em todo um processo. Mas por que é isso? Não, porque você tem que saber cada elemento, você tem que saber cada recurso, você tem que saber cada... Porque se você precisar, você faz um rol de ferramentas antes para você passar certeza para o seu cliente. E aí, isso foi o contrário do que eu encontrei no mundo da tecnologia. Porque no mundo da tecnologia, e pensando ainda mais na questão de códigos e na questão de construção, até o pessoal brinca, quando acaba um código, se não der erro, está errado. Porque olha, não tem mágica. Você precisa. O erro, até devia ter colocado aqui, tem uma imagem que eu gosto muito, que eu não achei ela agora, mas que no direito, ela seria muito boa, porque no direito, na verdade, é como se fosse um empilhamento, assim, ó, o erro é cada um tijolinho, a pessoa está tentando equilibrar o erro para ver se não cai nenhum. E na tecnologia, na verdade, o erro vira um degrau de escada, vira um degrau que você coloca um em cima do outro e você vai avançando, é para frente e para cima, vamos embora. Porque o erro, ele faz com que o seu processo seja interativo e incremental, você vai aos pouquinhos ajustando, fazendo um novo ciclo, e vai, e a coisa vai mudando. Então, isso foi uma coisa que eu não tive no direito, e que faz muita diferença no empresarial, que é você ter tolerância ao erro, entender que o erro é um grande aliado para esse aprendizado, que ele está tendo um crescimento, ele pode doer, mas ele não é um fracasso, ele não é um problema.
Eu digo sempre, a gente precisa errar rápido e errar barato. E como a gente estava falando no direito, não, é difícil isso. Como é que você monta o processo inteiro e você vai errar rápido? Não tem rápido. Né? Processos duram anos e anos. Então, essa é uma mentalidade diferente. Essa é uma coisa, eu trouxe como bônus por isso, porque ela não está bem ali no direito, ela está de forma praticamente inversa dentro do que eu percebo. Mas a gente pode começar a olhar. Quanto antes a gente olhar para isso como diferente, eu acho que pode ajudar vocês. Tá? Me ajudou muito quando eu passei por essa percepção. E aí, essa frase eu acho que diz um pouco sobre essa questão do que a Carol falou, as meninas falaram ontem, e eu espero que vocês ouçam ainda essa semana, muitas das vezes, que é uma ideia continua a crescer quando as pessoas são expostas a elas entre 10 e 20 vezes. Isso não foi eu que disse, foi o Adam Grant, que é um psicólogo, ele é professor da universidade nos Estados Unidos. Essa ideia dele é as pessoas precisam das repetições para as coisas novas aparecer. A gente precisa ouvir mais vezes. A gente precisa ser exposto a isso outras vezes. Então, diz ele, dentro das pesquisas, entre 10 e 20 vezes. Nesses painéis, vocês vão ter mais de 10 vezes para poder ouvir, e eu acho que vai ser muito bom abrir essa percepção para essas coisas novas. Esse autor eu gosto muito, vou fazer um parênteses para comentar, e essa frase é desse livro aqui, do Originais. Originais tem tudo a ver com inovação, com direito. O Adam Grant ele faz parte de um grupo de pessoas que eu gosto de ler bastante, que eu brinco com meu marido, que é uma patotinha, é o Adam Grant, a Sheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook, o Simon Sinek e a Brené Brown, que fala muito de vulnerabilidade, de liderança corajosa. Eles estão sempre uns entrevistando os outros, conversando. A Sheryl fez o prefácio desse livro para o Adam Grant. Mas esse livro, de todos esses, assim, acho que tem mais a ver com o que a gente está falando hoje. Ele fala de experiências profissionais, ele fala de como a gente pode repensar o que a gente faz, e acho que talvez me ajuda, e talvez ajude vocês também. Tá? Fica a dica. Então, vou falar agora um pouquinho do que é a cálculo jurídico, e o que eu faço lá, e depois um pouquinho de quem sou, e a gente aí encerra para ter as perguntas, e a gente poder ouvir também vocês, porque eu acho que é um momento de troca. Cálculo jurídico, então, é uma empresa jovem. A Cálculo Jurídico é uma empresa, como eu falei para vocês, 100% remota. O nosso foco é solucionar problemas de profissionais, como advogados, contadores, peritos, em que eles têm cálculos para resolver dentro da área jurídica, como previdenciária, civil. Em breve a gente vai ter os cálculos também trabalhistas e de outras áreas. E a ideia é que esses advogados, esses contadores, eles possam justamente ter mais tempo para se dedicar àqueles outros 4 pontos que a gente estava falando lá. Eles vão se dedicar aos relacionamentos, eles vão se dedicar a tomar melhores decisões, a analisar cada uma das informações. E o cálculo mesmo, essa parte técnica, o software faz para eles. Então, a gente tem o maior cuidado para que esses cálculos sejam seguros, também sejam rápidos, também sejam fáceis. E aí fica muito melhor para o dia a dia desses profissionais, porque eles vão conseguindo dar atenção a outras áreas, né? Então, dentro do cálculo jurídico tem os cálculos mesmo, a gente tem cursos, materiais, todo um suporte dentro do atendimento, que é muito importante, para que esses atendimentos dos advogados, dos profissionais que lidam com esses cálculos, possam justamente ter tempo para fazer outras coisas e tenham segurança, tranquilidade e autonomia com os cálculos também. Porque advogado e cálculo, às vezes, não se combinam muito, mas tem bastante cálculo dentro do direito. E eu pus aqui para a gente falar de outras portas. Cálculo jurídico, não só eu, que sou advogada e trabalho numa carreira não exatamente como advogado, mas outros colegas dentro do cálculo jurídico também não trabalham como advogados, são formados em direito, têm a sua OAB, são advogados e advogadas, mas eles não atuam assim. Então, são daquelas outras portas que a gente falou lá no começo, que podem ir se abrindo. Uns trabalham no atendimento ao cliente, outros trabalham criando conteúdos para advogados, outros trabalham analisando dúvidas técnicas, casos complexos, julgamentos. Então, há outras possibilidades. Depois, se vocês querem conhecer o cálculo jurídico, eu convido vocês que passem lá, conheçam a gente, é super legal. Eu confesso que vocês tenham muito amor. O cálculo jurídico foi uma empresa que realmente revolucionou a minha vida, mudou muitos aspectos profissionais, a forma como a gente vê as coisas. Eu tinha trabalhado em uma outra empresa antes também, de tecnologia,
mas foi no cálculo jurídico que eu realmente me encontrei e que me encontraram para trabalhar com operações, que é o que eu faço hoje. Eu vou comentar para vocês rapidinho agora. Então, o que eu faço no cálculo jurídico? Eu sou coordenadora de operações, essa imagem das mãozinhas eu acho que representa bem. Meu maior objetivo é garantir que a empresa caminhe para o objetivo dela, né, o objetivo de cada momento, seguindo os seus próprios valores. E o que é isso? A cada momento, a gente precisa, como eu falei para vocês, entender o que está acontecendo e tomar as decisões, e a gente faz isso em conjunto, né? Junto com todo o time, com os outros gestores, mas garantir que cada um consiga estar desenvolvendo o seu melhor potencial, com cada um consiga estar dentro das suas atividades, fazendo o que mais representa para cada um e também para a empresa. E assim a gente vai crescendo junto, de forma ágil, de forma organizada. Então, o que eu faço é cuidar um pouco de cada time. Então, eu tenho contato com o time de marketing, o time de conteúdo, o time do atendimento, um pouco menos, mas o time de desenvolvimento também, a parte administrativa, gestão de pessoas. Todas essas áreas passam pelo meu dia a dia. E a gente está reconectando todas elas através da comunicação, do relacionamento, através da tomada de decisão, tudo, e através das informações. Tudo que eu falei para você, os 4 pontos estão no meu dia a dia o tempo todo. Então, são muito presentes. E é isso que eu faço lá. Então, eu faço um pouco de várias coisas para que todo mundo consiga, da melhor maneira, exercitar as suas atividades no dia a dia. E, no final, quem eu sou, né? Olha, tem tanta coisa que a gente pode dizer quem a gente é. Eu sou mulher, eu sou casada, eu sou mãe de 2 pets, tenho um cachorro e uma tartaruga. Eu sou uma pessoa muito inconformista com as coisas, então acho que sempre a gente tem que repensar o que está fazendo, como é que está, o que não está. Extremamente curiosa, eu sou gestora, eu sou artesã, faço coisas de crochê, eu sou ex-atleta, então pratiquei taekwondo durante muitos anos, competi, eu sou yogi hoje. Então, tem várias coisas que representam a gente. Se vocês querem conversar um pouco mais comigo sobre o que eu comentei hoje na palestra, se ficarem com alguma dúvida, ou se quiserem conversar um pouco sobre qualquer outro tema que acharem que eu possa ajudar e que a gente possa trocar, eu estou 100% à disposição. Meu e-mail ficou quebradinho aqui, mas é michele@calculojurídico, sem esse acento aqui, michele@calculojurídico.com.br, e o LinkedIn é só Michele Mello, vocês vão encontrar por lá. Vai ser um prazer continuar essa nossa conversa. Muito obrigada, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Muito obrigada, Mi. Acho que foi muito bom. Essa parte de tolerância ao erro, eu acho que é fundamental, né? A gente, quando sai da faculdade, acha que tem que saber de tudo, e pelo contrário, a gente não sabe de quase nada, né? Então, agradeço, muito obrigada por compartilhar. E quem tiver perguntas, pode mandar ali no chat. Eu tenho uma primeira pergunta para a Carol. Carol, como que um advogado, uma pessoa que saiu da faculdade ou que saiu da faculdade agora, que não tem a possibilidade de contratar um geek, como que ele pode trabalhar com data driving da forma que ele puder, de uma forma fácil? Tá. Contextualizando um pouquinho, eu acho que dá para a gente pensar: oi, eu sou advogada, eu tenho Instagram profissional. O Instagram e várias outras plataformas disponibilizam algumas métricas que você já pode começar a utilizar. Então, por exemplo, contas profissionais têm os insights, você pode começar entendendo o que são impressões, entendendo quais são os horários que o seu público, né, seus seguidores, está ali disponível para você traçar uma agenda de quais são os melhores momentos para você disponibilizar conteúdo. Então, eu acho que para quem está começando e quer aplicar o Data Driven, o marketing, essa parte mais visual, é um ótimo caminho de entrada. Você começa a tomar mais afinidade, e daí depois pode passar para planilhas, ou até mesmo outras ferramentas que são mais densas para tratamento de dados. Tá bom. Foi sim, muito obrigada. E, Mi, uma pergunta que eu acho que é curiosidade minha também. Quando foi que você falou que você se formou tem uns 10 anos, né? Quando foi que você percebeu que você não se enquadrava naquelas caixinhas que a faculdade te coloca e você percebeu, opa, eu acho que eu me encaixo como gestora, eu acho que eu vou seguir por essa área. Quando foi que isso aconteceu? Como foi? Poxa, muito legal. Obrigada, Ana. Acho que vai ser bom comentar disso com vocês. Muito bom. Eu falei 10 vezes, agora pensando aqui,
Foram 8. Eu me formei em finalzinho entre 2012 e 2013, aí então... Mas quando foi, né? É um processo de construção aos pouquinhos, sabe? Eu passei por várias coisas no direito. Eu fiz estágio... O primeiro estágio que eu fiz foi o estágio no Tribunal de Justiça. Depois eu fiz estágio no BNDES. Trabalhei no BNDES um bom tempo. Trabalhei lá 2 anos e foi muito legal, porque no BNDES eu trabalhava com contratos, eu trabalhava com audiovisual, que era uma coisa bem diferente também, para o direito, eu trabalhava com cinema, então era muito especial. E comecei a entender um pouco essa dinâmica empresarial, mas dentro ainda um pouco do setor público, né, por ser uma empresa de economia mista. E daí, depois eu fui, né, do banco para trabalhar na advocacia consultiva, então eu passei um pouco por quase todas essas coisas. Eu passei pela advocacia consultiva, fui trabalhar com corporação, fusão de hotelaria, né? Como eu falei para vocês, eu sou a Ana, na verdade você comentou, né? Eu sou carioca, então lá no Rio a rede hoteleira é grande, tem muito turismo, então trabalhei um pouco com isso. E depois, até convite desse escritório que eu trabalhei, eles estavam montando um novo escritório, era uma nova organização de um escritório maior, que a parte contenciosa ia fazer, eu fui trabalhar no contencioso. Então, eu passei por vários pedaços, só não tinha trabalhado com empresa. Foi o que eu vim trabalhar depois que eu vim aqui para o Paraná. Mas quando eu estava trabalhando no escritório, nessa parte contenciosa, eu pensei, olha, isso é muito legal, mas eu queria ajudar mais gente. Eu queria ajudar de outra maneira. E eu entendia que, por mais que cada processo tivesse um impacto direto, né, eu estava falando um pouco ali, a gente falando sobre os riscos e impactos, por exemplo, quem já trabalhou com área de família sabe, quando a gente está numa separação que tem menores envolvidos, olha, o impacto é enorme na vida de todas as pessoas. Então, sim, a gente causa muito impacto, a gente ajuda muita gente. Mas eu entendi que, para mim, para o meu dia a dia, eu precisava de mais elementos que não fossem só jurídicos. Eu hoje faço bastante coisa jurídica ainda, né? Mas tem outras coisas que não são jurídicas e eu precisava desenvolver elas. Eu precisava estar com elas na prática. Eu já tinha elementos, mas eu queria articular isso. E aí, dentro do escritório, não tinha tantas possibilidades. Então, eu juntei isso. Tem uma outra coisa curiosa, e aí eu falo para vocês, cada um tem a sua história de vida, e a história de vida vai formando um pouco essas percepções. Eu tinha 2 coisas que eu queria muito. Eu queria experimentar morar em outra cidade, que fosse mais fria que o Rio de Janeiro. Então, eu tinha um desejo de mudança também físico. E eu, como fui atleta durante muito tempo, eu participei de muitas competições. E durante todo o tempo, não só participei, mas organizei muitas competições. A gente tinha uma competição lá no Rio, que era mais ou menos para 1.000 pessoas, e eram no máximo 10 pessoas organizando. 1.000 pessoas, 1.000 atletas, né? Mais o público, mais todo mundo. Então, era uma competição grande, com pouca gente organizando a princípio, mas era super bem organizado, super fácil de trabalhar. E eu comecei a me descobrir muito nessa questão de organização, de gerir essa coisa do time, de entender. Aí tinha os fornecedores, aí vinha as questões de pagamento, contratos, todas as pessoas que iam entrar, os atletas, os técnicos. Então, foi uma combinação. Isso foi uma coisa que fez muita diferença para mim. Quando eu juntei isso com o Nito, eu falei, poxa, tá aí. Trabalhar com gestão é alguma coisa que vai me satisfazer, eu vou conseguir impactar mais gente, eu vou conseguir ajudar mais pessoas. E aí, pronto. Quando eu juntei essas 2 coisas, eu falei, agora eu tenho que descobrir como eu faço isso. E eu comecei a pesquisar isso no Rio, com alguns cursos de gestão, especialização e tal. Então, eu descobri o curso de especialização, curso de gestão da informação aqui, né? Um curso superior mesmo, faculdade, e vim para cá. E aí, depois, eu fui remodelando essa percepção, e aí eu tranquei esse curso e fui fazer, então, a especialidade em gestão de negócio. Mas esse foi um pouco do caminho. Não sei se eu respondi, fui contando várias coisas, mas foi um conglomerado, assim. É difícil dizer, teve um dia que eu olhei e falei, não é mais isso, sabe? Mas eu acho que essa coisa da experimentação, de você perceber que pode ajudar mais e que não é daquela maneira para você, foi o que fez mais diferença para mim. Obrigada, respondeu sim. Eu acho que isso é bem importante. Até eu me vejo muito nisso, né? A gente sai da faculdade achando que é aquelas caixinhas e depois da faculdade eu acabei descobrindo que tinha um mundo que a gente poderia acessar. A Alessandra comentou, eu trabalho na assessoria jurídica de um órgão público, então de 5 em 5 minutos alguém entra na sala trazendo problemas para a gente resolver, e o que cobra é uma resposta rápida com margem de erro 0.
queria levar essa palestra para todos assistirem. Obrigada. Realmente. E o Gustavo perguntou, Mi, qual a dica que você pode dar para quem está na faculdade e quer seguir uma carreira diferente? Vamos lá. Primeiro, Alessandra, super obrigada. Fico contente que tenha te ajudado, que tenha feito sentido para você o que a gente está falando agora de manhã. A forma como a gente vai levando para as pessoas é isso. A gente conta um pouquinho, são doses homeopáticas, sabe aquela coisa de 10 a 20 vezes? A gente vai meio água mole em pedra dura. Você vai um pouquinho, vai um pouquinho, vai um pouquinho. E aí cada um tem seu tempo. Mas eu fico contente que para você tenha feito sentido. Urgência é uma coisa realmente delicada, porque se tudo é urgente, nada é urgente, né? Então, se te param a cada 5 minutos, é realmente delicado. Mas é uma coisa que talvez vocês possam conversar lá e entender como coordenar isso, ou talvez só mesmo ir aos pouquinhos falando. Gustavo, uma dica para quem está na faculdade que quer seguir uma carreira diferente. Descubra. E aí, assim, ao invés de olhar para a faculdade, olha para você. Foi o que eu fiz. Tenta descobrir em você. E como eu falei para vocês, eu comecei a perceber isso dentro de uma atividade que começou como hobby e virou uma parte da minha vida muito importante. Olhem para o que vocês fazem e tentem identificar o que vocês gostam ali, ainda que isso não seja profissionalmente ainda. Eu estava falando dos autores, tem um livro muito legal que talvez possa te ajudar a entender isso, que é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. A gente entender o porquê que a gente está fazendo as coisas, o que move a gente a fazer essas coisas, ajuda a gente a seguir em outras direções. Mas então, Michele, eu já sei. Talvez o Gustavo diz assim, não, mas eu já sei. O que eu quero fazer eu quero trabalhar numa empresa de tecnologia. Ou eu quero trabalhar numa empresa de moto. Eu quero trabalhar, não sei, em alguma outra coisa que não tenha a ver com isso, mas se você quiser trabalhar numa carreira diferente, eu sugiro que você foque, como eu falei, nessas coisas que não mudam, porque para qualquer carreira você vai precisar muito desses 4 elementos que a gente falou hoje. E que você, se você já souber o que que você se aproxime aceitando que você vai estar aprendendo de novo. Isso faz parte, é uma coisa legal também de eu compartilhar com vocês, eu acho, porque eu me formei tem bastante tempo, trabalhei, advoguei, aí tinha a minha vida lá no Rio de Janeiro. E um dia, sabe aquela coisa da Rita Lee, um belo dia resolvi mudar? Falei, chega, vamos fazer outra coisa. Mas eu já vim naquela crescente, né? Que eu falei para vocês, falei, é agora. E quando eu vim aqui para Curitiba, meu primeiro trabalho aqui foi como estagiária. E eu me lembro do pessoa perguntar, tem certeza? Você tinha uma sala para você compartilhava espaço lá com outros advogados? Tem certeza que agora você vai querer... E aí era um espaço aberto, assim, um monte de gente. Tem certeza que você vai começar tudo de novo? Eu falei, estou aqui para aprender, eu não sei. Se fosse para advogado, eu estava lá fazendo, lá eu já sabia, estava bem, eu estou recomeçando. Então, se você quer fazer uma carreira diferente, começa do começo, descobre o que é primeiro, olha para você, primeira dica que eu te dou. Talvez esse livro possa te ajudar. Comece pelo porquê, chama Simon Sinek. Depois, se você identificar, olha para você mesmo, para o que você faz no dia a dia, pode não ter nada a ver com a sua carreira profissional. Gosto de jogar videogame, gosto de... O que você gosta? Ali pode ter uma oportunidade de você trabalhar com isso, ainda associado ao direito. Tá? E daí, quando você já souber o que é, se permita testar de forma pequena, se permita começar a entender esse novo nicho como um novo começo, porque ele vai agregar muito e você com certeza vai levar muito da sua experiência jurídica para esse novo começo. É isso que eu tenho para te dizer, Gustavo. Espero que tenha ajudado. Muito obrigada, Mi. Ele também agradeceu ali. Bom, não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Não. Tempo. Acho que não, mas eu agradeço então, Carol, Michele, muito obrigada. Foram palestras muito esclarecedoras, acho que ajudou todo mundo. Então, muito obrigada. E agradeço a todo mundo que assistiu, todo mundo que acompanhou. Nós da Zeno temos um prazer imenso de poder trazer todas as palestras, essas mulheres incríveis para falar para vocês. Hoje à noite tem mais, amanhã tem mais e quinta-feira tem mais, e estão sendo palestras muito legais. Quem está acompanhando, está vendo, tem sido incrível, então convido a todos a continuar participando. E é isso então, muito obrigada, encerramos agora, e agradeço e espero ver todos vocês na palestra da noite. Muito obrigada e tchau, tchau, uma boa tarde para todo mundo. Obrigada, tchau, tchau, Obrigada, pessoal. pessoal.